pessoal, a gente vai começar a discutir hoje sobre essa vanguarda modernista chamada de dadaísmo, tá? Eu começo as aulas explicando o nome do movimento, sendo que esse nome ele não tem uma base, tipo assim, etnológica. Não tem. Porque o próprio nome do movimento é uma brincadeira, é uma ironia, tá? Porque o movimento ele vai trabalhar muito isso. E detalhe, essa vanguarda ela vai ser fundamental para a criação do conceito de arte contemporânea que a gente tem hoje. Então, esse é um movimento que basicamente vai dar origem à estética artística contemporânea. Então, esse movimento vai ser importantíssimo por causa disso, ok? Então, vamos lá. Eu vou mostrar uma obra que vocês vão olhar para minha cara, com certeza vão dizer: hã? Isso aqui. Isso é um cartão postal do Museu do Louvre, com uma das obras mais representativas desse museu, que é a Mona Lisa, ok? E o que acontece com esse cartão postal? O Duchamp, ele pega esse cartão postal, que é a fotografia da pintura da Mona Lisa, e coloca um bigode. Essa é a obra de arte. Realmente, é um movimento que vai quebrar com todo o conceito, com toda a ideia de arte que a gente tinha. Detalhe, as vanguardas europeias já fazem isso, sendo que o dadaísmo ele vai ser um pouco mais radical nesse sentido, tá? Mas onde surge? Qual a sua origem? Qual a origem do dadaísmo? Se vocês observarem, ele aqui é colocado que ele é formado em 1916, que é basicamente no meio da Grande Primeira Guerra Mundial. Porque muitos artistas, muitos jovens franceses, alemães, eles acabaram, né, fugindo de seus países de origem, porque se eles tivessem ficado lá, eles teriam sido convocados para ir para a guerra. Então, eles foram para Zurique, tá? Que fica na Suíça, que era um lugar neutro. E lá eles começaram a questionar a guerra, questionar a humanidade. Porque eles já estavam no século, né? Século XX, onde a ciência tinha evoluído, a gente tinha uma industrialização bacana, a gente tinha toda uma sociedade dita moderna, porém estava tendo guerra. Então, para eles era uma coisa um pouco sem lógica a questão da guerra. E eles, pensando nesse sentido, qual seria a função da arte no meio da guerra? Nenhum. Então, para que ter arte? O que é arte, então? Qual é a função da arte no momento da guerra? Na realidade, não só a arte, tá, pessoal? A função da ciência, a função da filosofia. Porque eles perceberam que a gente evoluiu tanto na questão intelectual, mas a guerra estava acontecendo. Então, isso para eles era angustiante, ok? Então, eles eram contrários a essa guerra e pensadores de como a arte deveria existir nesse contexto de guerra. Então, ele é um movimento que começa literário, tá? E ele vai falar dessa incapacidade de que a ciência, a religião, a filosofia, né, tiveram em relação a essa destruição que a Europa estava sofrendo. Lembra que eu falei do nome Dada? Que eu não conseguia dizer a origem dele para explicar o movimento? Porque a própria vanguarda artística ela já tinha essa característica de ser uma coisa meio caótica. Ó, de onde vem a palavra Dada? A palavra Dada, que dá nome ao movimento chamado dadaísmo, ele foi descoberto. Alguns dizem que foi acidentalmente, outros dizem que não, mas colocando aqui acidentalmente, por Hugo Ball e Tristan Tzara. Eles estavam se reunindo, né, conversando um certo dia e resolveram abrir um dicionário alemão, francês e abriram assim aleatoriamente. Pá! A primeira palavra que eles olharam, que eles viram, foi a palavra Dada, que significa cavalo de pau ou simplesmente cavalo em francês. Então, resolveram que essa seria a palavra que daria nome ao movimento. Movimento dadaísta. Tem algum significado, sim, assim, alguma explicação? Por quê? Não, eles escolheram aleatoriamente. E isso que eles vão fazer muito, tá? Ok? Pra cá.
O dadaísmo, ele vai defender o absurdo, a incoerência, a desordem, o caos. Porque o mundo estava vivenciando isso. Guerra é absurda, incoerente. Guerra causa a desordem, causa o caos. Então, para eles, a literatura e a própria arte deveria causar esses sentimentos à sua plateia, ao seu espectador. Por isso que o dadaísmo não é um movimento tão fácil. Por isso que a arte contemporânea é tão criticada, não tão bem vista por um público que desconhece a história da arte. Porque não entende que tem essa base, a base de confrontar o espectador. De que o espectador não chegue nessa obra e fique tranquilo, ou fique tentando achar um significado racional. Eles não querem isso, tá? Então, o dadaísmo é de total falta de perspectiva diante de uma guerra. Então, daí ser contra teorias, ser contra a ordem, ser contra a lógica. Então, para eles, a arte ela pode ser qualquer coisa, né? Então, seguindo adiante, um trechinho do manifesto. Como vocês sabem, muitas vanguardas europeias desse momento, do início do século XX, criou manifestos, textos que seriam textos de certidões de nascimento desse movimento, como se fosse uma explicação sobre esse movimento. Aí eu trago 2 trechinhos aqui para vocês verem o caos desse manifesto, tá? Primeiro textinho aqui. Eu escrevo um manifesto e não quero nada. Eu digo, portanto, certas coisas e sou, por princípio, contra os manifestos, como sou também contra os princípios. E aí? Alguém deve ter me escutado, aí agora tá lendo novamente esse texto, né? E tá dizendo: hã? É isso. É isso! O outro pedacinho aqui. Esse tem que ter uma euforia na hora de falar. Vamos lá, se organizando. Liberdade. Dadá, dadá, dadá. Uivos das dores crispadas. Entrelaçamento dos contrários e de todas as contradições, dos grotescos, das inconsequências, a vida. De Tristan Tzara tá esse texto, e vocês com certeza estão dizendo: aham, que loucura. Pois é. Só para vocês entenderem o dadaísmo, essa aqui é a principal obra desse movimento. E basicamente ela vai ser considerada uma das principais obras de arte do século XX. Tcharam! Para quem não está identificando, isso aqui é um mictório, tá? Mictório é um vaso de se fazer xixi de homens. Onde aqui é onde se coloca o cano, tá? E o homem, ele coloca, ok, o seu órgão de fazer xixi aqui e o xixi é feito. Tipo assim, é um mictório, lugar de fazer xixi para homens. Sendo que o que o Duchamp ele faz? Ele pega o mictório, ele inverte, tá? Ele coloca a parte que seria para baixo, para cima, a parte de cima deitada, né? Que isso aqui deveria estar colocado na parede e aqui ficar para frente, né? Que é aqui que a pessoa chega e psh, tá bom? Aí, né, ele faz isso e inclusive coloca um nome bem bonitinho, que é o nome A Fonte. Ele tá ironizando com a cara da gente, pessoal. Ele tá tirando onda. Mas isso aqui, ele comprou um armazém de construção, colocou o nome dele e levou para uma galeria, para um museu, dizendo que é obra de arte dele. Isso vai ser os dadaístas. Isso aconteceu em 1917. Então, percebam que é um pensamento de arte completamente diferente do que a gente viu até agora. Porque o suporte era o mesmo. O suporte era a pintura, a tela. Agora eu pego um objeto do cotidiano
tiro ele da função dele, que aqui a função qual era? Fazer xixi. Isso aqui no museu está servindo para o objetivo que ele foi criado? Não. Então, isso aqui é um objeto do cotidiano tirado da sua função real e ganhou status de arte, porque existe um nome e um artista que colocou isso. Loucura? Sim. Olha essa obra aqui, que é o Rumor Secreto. Até o nome também é bem poético, né? Isso é estrutura metálica com um rolo no centro. É só isso mesmo. Um nome bem interessante para um objeto do cotidiano tirado do cotidiano e ganhando status de obra de arte. Lembrem que eles querem o caos, que eles querem a desordem, a incoerência, porque o mundo está assim. Então, eles podem agora transformar isso aqui em uma obra de arte, ok? Olha que coisa fantástica! Realmente, isso aqui é um porta-garrafas. Um porta-garrafas que não serve mais para colocar garrafas. É um porta-garrafas que é agora uma obra de arte. Saiu do cotidiano, ok? Um objeto cotidiano comum e agora virou uma obra de arte, porque os dadaístas, eles acreditavam nisso, tá? Só para a gente finalizar, ok? Por causa do tempo, eu trago esse ferrinho maravilhoso aqui, ok? Olha só esse ferro. É um ferro do início do século, tá? Que é a pessoa que tem que colocar o carvãozinho, esquentar para poder fazer aquela base toda. Porém, no ferro, o artista, que é o Man Ray, colocou prego. Ele colocou prego em um ferro de passar roupa. Esse ferro vai servir para passar roupa? Não. Não vai servir mais. Então, um objeto do cotidiano, tirado do cotidiano, ok? Adaptado numa configuração que ele não mais serve para a função que ele foi criado. E agora é uma obra de arte porque tem um artista que é assim. Isso é dadaísmo. É uma coisa fantástica, porém que aos nossos olhos, inicialmente, é absurdo. Porque o objetivo é ser absurdo. Para a gente terminar, já que eu disse que a base deles é a poesia, né? Tem outras obras no material que vocês podem dar uma olhada, inclusive fotografias e uma pintura que ela vai ser a transição. Deixa eu mostrar, né? Aqui, ó. Essa pintura aqui, ela é a transição. Essa pintura aqui, ela é a transição, tá? Dos dadaístas por surrealistas. Por quê? O movimento surrealista vai ser formado por ex-dadaístas. Beleza? Então, existia pintura no dadaísmo, existia. Mas essa aqui, que é do Max Ernst, que é o gigante acéfalo, ela vai ser essa pintura de transição. Tem alguns teóricos de arte que colocam ela como pintura dadaísta, tem alguns teóricos de arte que colocam ela como surrealista. Eu gosto de colocar nesse caminho de um para o outro, já que os dois movimentos eles vão ser basicamente que primos, assim, porque o surrealismo, muitos artistas do dadaísmo viraram surrealistas. Para gente finalizar com a poesia, como eu falei para vocês, como é que eu faço um poema dadaísta? Texto de Tristan Tzara. Pegue um jornal. Pegue a tesoura. Escolha no jornal um artigo que você deseja dar o seu poema. Recorte o artigo. Recorte em seguida, com atenção, algumas palavras que formam esse artigo e meta-as no saco. Agite suavemente, tá? Suavemente. Tire em seguida cada pedaço, um após outro. Copie, ok? Na ordem que elas são tiradas do saco. O poema, é massa isso, o poema aparecerá com você. Crianças, quem quiser fazer esse poema, faça aí e mande para mim. Beijo!